no capítulo 53. E é claro que dessa mensagem em diante, Felipe anunciou Cristo. Louvado seja Deus. Então foi por intermédio dessa mensagem que Cristo foi anunciado nesse dia que o eunuco ali, o etíope, aceitou a Cristo, se batizou nas águas, seguiu a sua viagem para a Etiópia. E nós fizemos a leitura dos 12 versos, né? E certamente é uma passagem muito rica, muito interessante. Nesse dia de hoje, nós vamos participar da ceia do Senhor, do pão, do vinho, os membros da igreja, né? Os que estão em comunhão no corpo de Cristo, que são batizados nas águas. E é uma palavra que a gente sempre ressalta na ceia, né? A descrição da morte de Cristo, né? O sofrimento e morte de Cristo em Isaías 53. Isaías teve que colocar aqui o servo sofredor, mostrando detalhes dos seus sofrimentos, culminando com a sua morte, e também anuncia o sepultamento e a sua ressurreição. É uma palavra bíblica, que eu posso dizer, do Velho Testamento, mas que tem tudo a ver com o Novo Testamento, glória a Deus. Então Isaías dá um retrato da descrição da morte do Senhor, né? Glória a Deus. Desde os primórdios do Velho Testamento, quando os homens, né, o primeiro casal, o pecado adentrou na história dos homens e das mulheres. Então, os homens tentaram até se esconder, fizeram uma camuflagem de folhas de figueira, e Deus diz: onde você está? Deus já sabe, Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe Deus queria que o homem reconhecesse o seu erro, mas sempre os homens desculpam, terceirizam a culpa. A culpa é do fulano, do ciclano, não é a culpa minha. Mas enfim, Cristo ali, o próprio Deus, de forma simbólica, ele anunciou a morte, quando pegou, acredito eu, um cordeiro, e matou, fez um sacrifício, e da pele do cordeiro ele fez vestimentas para o homem e para a mulher. Louvado seja Deus. A gente observa que essa passagem já era um anúncio de que, para que o homem galgasse a vida eterna, alguém deveria pagar o preço derramando o seu sangue. Poderia haver alguma pessoa, os animais que foram mortos foram só símbolos, tipos. Me refiro ao Êxodo 12, quando houve a morte daquele cordeiro pascual, e aí o anjo passou à meia-noite, e toda a casa que não tinha a marca do sangue, havia morte, mas sobre aqueles que estavam com a aliança de sangue, Deus poupou, Deus deu a vida, Deus dá o livramento. É por isso que você, nessa noite, que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, ou quem sabe você já fez essa aliança, mas há muito tempo que você não renovou esse pacto com Deus, nessa noite eu convido você a fazer um pacto, uma aliança com Cristo. O sangue já foi derramado. Aqui nós não somos profetas de Baal, que fica se retaliando. Não, Cristo já derramou o sangue dele na cruz, já morreu a nossa morte. Nós precisamos crer. Por isso que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito na pregação do Cristo crucificado? Se tiver alguém em nosso meio que ainda não acreditou, que ainda não entregou, que ainda não confiou, eu convido você nessa noite a abrir o coração, a confessar o nome de Jesus. Glória a Deus, porque Ele perdoa os seus pecados, Ele te faz uma nova criação. Glória a Deus. Meus irmãos, então, ao longo do Velho Testamento, a gente pode dizer uma preparação, né? Os sacrifícios ali dos animais,
até que Isaías toma a palavra, no Isaías 53, muitos anos antes de Cristo, ele diz esta mensagem. Quem foi que acreditou nesta pregação? Tem alguém que ainda acredita na pregação da cruz? Isaías começa a descrever os sofrimentos que o Senhor iria enfrentar. Glória a Deus. Se a gente for dar os detalhes, né? A gente vê os evangelistas narrando com muita detalhes, mas o Isaías coloca que Jesus iria enfrentar muitas oposições, né? Até na cidade de Nazaré, quando ele foi criado, né, uma cidade simples, os nazarenos não acreditaram no Cristo, né? Então desprezaram Jesus. Glória a Deus. Isaías diz que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então ele foi desprezado pelos seus próprios ali da cidade de Nazaré, né? João diz no capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que eram os seus e os seus não creram nele. Ou seja, os próprios judeus desacreditaram do Cristo crucificado. Não acreditavam que ele poderia ser o Messias de Deus. Então é por isso que Isaías diz que ele foi desprezado. Eu me lembro quando Jesus estava sendo julgado, o Herodes queria que Jesus fizesse algum milagre, e Jesus não faz milagre para agradar as pessoas, né? Não, eu só acredito se ele fizer o milagre, ele só faz quando ele quiser, né? Tem até uma canção, ele fazendo ou não milagre, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Então, independente do que ele faça, mas ele já demonstrou para mim e para você o amor dele por você e por mim. Sabe como? Cristo prova o seu amor por nós, morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, ele morreu na cruz. Glória a Deus. E nós estamos aqui para ratificar isso, confirmar isso, e aplicar isso em nossas vidas. Então, muita gente tem desprezado o meigo nazareno. Os nazarenos desprezou o morador de Nazaré. Os judeus desprezaram o Cristo. O Pilatos desprezou o Cristo. O Herodes também desprezou o Cristo. As autoridades religiosas desprezaram Cristo. E até hoje muitas pessoas, na sua ignorância, na sua incredulidade, têm desprezado o Cristo. Mas nessa noite nós não podemos desprezar aquele que é a vida eterna. Nós precisamos receber ainda mais Ele em nosso coração. Dizer a Cristo: Senhor, eis-me aqui, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha vida. Eu quero que o Senhor venha sobre mim e que eu possa viver a Tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, o desprezo foi para os incrédulos, mas a igreja que recebeu Jesus, ela não despreza, né? Porque o próprio Jesus, ele ama os seus servos, ele demonstra o amor verdadeiro aos seus servos, e como resposta a esse amor, nós precisamos entregar, nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer ao grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, além do desprezo, Cristo foi considerado, né, como alguém que ninguém dava nada por ele. Assim é a mensagem do Evangelho. A mensagem é simples, né? O Evangelho não veio com muita... O próprio Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples, era filho de um casal simples, filho de um carpinteiro, de uma mulherzinha simples, mas ele foi subindo como renovo, ninguém dava nada por ele, mas este Cristo poderoso, ele já estava predeterminado, desde a eternidade. O Cordeiro de Deus foi morto, glória a Deus, para que cumprisse o propósito de Deus. Meus irmãos, que nessa noite nós possamos entender que o reino de Deus não vem com aparência, não vem com muita demonstração pública. O reino de Deus é um reino de simplicidade, é um reino de alegria, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele foi um simples carpinteiro,
Ele foi alguém que foi desprezado pelos homens, ninguém dava nada por ele, mas a mensagem que ele trouxe, no dizer do apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É loucura a mensagem da cruz. Para quem? Para os sábios. É considerado um escândalo para os religiosos, os judeus, mas para os que creem, a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quais foram os propósitos dessa morte? O que essa morte trouxe de vantagem para mim e para você, que ainda não compreendeu ainda os benefícios, o que Cristo, o propósito da morte do Senhor? Isaías vai dizer assim: Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores. Glória a Deus. Aí no versículo 5 ele diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o que é a transgressão, irmão? Transgressão é uma desobediência a Deus. Então toda a humanidade estava sobre a desobediência. Se tivesse uma pessoa boa que pudesse de alguma forma chegar diante de Deus, mas a Bíblia diz, a Escritura diz: Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos transgrediram a lei de Deus, todos estão desassistidos. Somente a graça de Deus, e é para isso que veio o Filho de Deus. Ele se manifestou em carne, e Ele veio para morrer, para tomar sobre si as nossas mazelas, as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu e você somos sarados. Você nessa noite receber Jesus, você vai ser sarado, meu irmão, minha irmã, porque Cristo veio sarar o coração do homem e da mulher. Ele veio curar a alma, Ele veio restaurar a comunhão novamente. Porque você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Você não tem nada, glória a Deus. Então a maior satisfação é que o propósito de Cristo na cruz é para que o homem pudesse receber da parte de Deus o perdão das suas transgressões. Então Cristo foi moído, foi ali 40 chicotadas sobre o seu corpo, Ele foi coroado de espinhos, glória a Deus. Ele foi socateado, levou bofetada do soldado, Ele apanhou, Ele foi julgado, glória a Deus, mas Ele permaneceu. A gente pode dizer, como foi que Cristo reagiu? Isaías vai mostrar que os propósitos diante de um mundo deficiente, né? Um homem doente, né? O versículo 6, para a gente fechar essa segunda parte. Na primeira, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, eu expus aos irmãos os verdadeiros propósitos do sofrimento, a descrição do sofrimento de Jesus. E um dos seus sofrimentos foi a zombaria, o escárnio, a incredulidade dos homens. Foi essa reação que os homens fazem para Cristo, e até hoje é a mesma coisa. No versículo de número 4 até o versículo de número 6, ele vai descrever a situação do homem, como eu enfatizei. Ele diz: todos nós, né? Simplesmente Cristo não morre por todo mundo, ele morre por toda a humanidade, mas Ele perdoa pessoalmente cada pessoa. A história da salvação é algo pessoal. Isaías diz: todos nós andamos, né? Se não botar para o singular, eu andei desgarrado como uma ovelha. Eu andei desviado pelo seu caminho,
Porém o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Então o homem andava nessa situação, desgarrados como ovelhas, né? Foi aí que apareceu o Cristo, lá na cruz. Ele estendeu a sua mão de misericórdia e trouxe salvação para o perdido pecador. Se nessa noite você precisa de renovo com Deus, Ele está aqui para... Ele já demonstrou o seu amor por você, Ele já demonstrou a sua graça. É preciso você entregar os seus caminhos ao Senhor e deixar os seus próprios caminhos, porque a Bíblia diz que há caminhos que o homem anda, ele acha que está certo, ele está crente que está certo, e tem até gente que confirma que ele está certo, mas são caminhos que levam à morte. Os caminhos da vida, como disse Jesus, é o caminho estreito, viu, gente? O próprio Jesus morreu com seus pés foram pregados um em cima do outro, para mostrar que o caminho do Evangelho não é um caminho de exigências, assim que Deus... Não, os mandamentos de Deus não são pesados. Apenas Ele disse para cada um de nós que nós precisamos entregar, nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades e seguir este caminho verdadeiramente. E se nós estivermos nesse caminho, nós somos sarados pelo poder do Evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como Cristo reagiu a tudo isso, aquele sofrimento? A partir do versículo de número 7, o Isaías diz que ele foi oprimido. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi como o cordeiro que foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Porém, ele reclamou, ele murmurou, ele disse palavras negativas aos seus algozes. Pelo contrário, o silêncio foi a resposta que Deus deu aos seus algozes. Às vezes a gente quer responder, a gente tem razão, a gente quer falar, a gente quer debater, mas o exemplo de Jesus, diante do sofrimento, diante das dificuldades, ele permaneceu em silêncio. Interessante. Vem comigo para o texto, especialmente o verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. Note bem, ele passa por um julgamento injusto, um julgamento que não foi, na verdade, a justiça, né? Tem um símbolo, né? Vocês sabem, quando estão nos tribunais, a justiça é como se fosse uma mulher, eu não sei se é um personagem, que ela está com as vendas nos olhos, né? E ela não tem, é uma mulher, né? Não olha nem para um lado nem para o outro, né? A justiça humana, né? Isso é um símbolo. Porém, esse tribunal que foi montado aqui foi tudo arranjado. Todavia ele não contratou ninguém para defender ele. Até o silêncio dele incomodou todas aquelas pessoas. Porém ele permaneceu em silêncio. Ele só falou na hora certa. E assim Jesus se comporta diante de um sofrimento. Ele permanece em silêncio. Ele se submeteu-se a um julgamento injusto, um julgamento humano. E muitas vezes nós somos julgados pelos homens. Os homens nos julgam, mas somente Deus conhece o nosso coração. Portanto, nós não podemos, diante de julgamentos errôneos, tentar nos defender. Porque o Senhor Jesus nos deu exemplo de como suportar, como permanecer firme diante de acusações, meus irmãos. Deus é o nosso advogado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz: quem contará o tempo da sua vida? Ele morreu, até citei essa parte aqui, tão novo, né? Tão jovem, né? Quando foi cortado da terra dos viventes, ele morreu tão novo, prematuramente. Então ele sofreu essa injustiça, mas aquilo era o cumprimento das Escrituras.
Todo o Velho Testamento já premeditava desde a eternidade a morte do Cordeiro de Deus, para que homens e mulheres pudessem usufruir exatamente, meus amados irmãos, da verdadeira vida, a vida de Deus em nossos corações. Mas prestemos atenção, mais uma vez, o Isaías vai dizer aqui, a partir do versículo 10, que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A expiação do pecado, né? Que tem até o dia da expiação, que era um dia em que os judeus faziam, né? Aquela morte dos animais, e ali todo ano tinha o dia do perdão, o dia da expiação. Então todo ano eles repetiam os mesmos sacrifícios. Parece que o pecado era só colocado debaixo, ele era coberto. Mas um dia em que o Cordeiro de Deus se manifestou e foi lá para a cruz, o Calvário, a partir daquele dia, os pecados dos homens que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo, que submete à vontade de Deus, os seus pecados são removidos, são expiados, são cancelados. Deus escreve uma nova história, todas as páginas antigas, toda a velha vida, eis que tudo se passou. Deus começa a escrever uma nova. Você quer ser uma nova história, né, nesta noite? O antes e depois de Cristo, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Mas é preciso você passar pelo reconhecimento do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Meu amado irmão, minha amada irmã, perceba que todos os benefícios da justiça de Deus foi imputada em nossas vidas, porque a redenção era caro demais, irmãos. Nenhum homem jamais poderia pagar. Não haveria ouro, não haveria prata, não haveria dinheiro, nada poderia pagar. Irmãos, por mais assim, eu não sou uma pessoa boa, irmão. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou uma pessoa sou de Deus. Todos nós somos de Deus. A verdade é essa. Você é de Deus, né? Tem uma partícula divina em você, e essa partícula é o Espírito. E ele precisa ter um contato com o Altíssimo. Você precisa da comunhão com Deus. E essa comunhão você não tem pelos seus méritos pessoais, mas o Cristo que morreu na cruz, Ele abriu os céus para nós. Ele trouxe os céus à terra. Ele trouxe a vida ao que estava morto. Ele trouxe a esperança aos desesperados. Ele trouxe a alegria aos tristes. Ele trouxe a vitória aos que estavam perdidos. Glória a Deus. Perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Portanto, nesta noite há uma recompensa de Deus. Ele remove o nosso pecado, Ele nos reconcilia na família de Deus, meus amados irmãos, e Ele dá uma recompensa lá na eternidade. Veja bem, o próprio Deus diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, versículo 10, fazendo-o enfermar, mas Ele verá a sua posteridade, prolongará o dia, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá, Ele vai ficar satisfeito. Aqui são os frutos do trabalho do Cristo lá na cruz. E com o seu conhecimento, o meu servo justo, Ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Levará sobre si. Glória a Deus. Interessante que o morto na cruz, ele era exposto ali às aves de rapina, ou então era jogado numa vala, mas não, aí Deus preservou, até na sepultura, Deus preparou uma sepultura ali dos ricos, né? José de Arimateia, louvado seja Deus. Mas ele foi contabilizado como um malfeitor, como um criminoso. Ele levou a culpa que não era dele, ele morreu a morte que não merecia. Exatamente, para você e eu entender nessa noite, que você precisa
de renovar essa aliança com Cristo, que você precisa entender esse propósito da vida de Deus na sua vida. Cristo, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de Cristo. Cristo não é religião, Cristo é uma pessoa. Se bem que a palavra religião é religar, mas não tem nenhuma entidade que religa você ao trono da graça. Não existe nenhum poder nessa terra que possa trazer os céus à terra. Somente o poder da cruz, o poder do evangelho, o poder da morte, o poder do sangue da cruz é que pode remir a alma do pecador. E se o pecador reconhecer o seu próprio pecado, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Toda a sorte que foi prometida aqui no capítulo 53, a remissão, a remoção da culpa, a justificação, a implantação do reino, a filiação à família de Deus, aí tem uma recompensa de vida eterna. Os salvos em Cristo têm a vida eterna. Louvado seja Deus, porque quando Cristo morre, Ele levou cativo o cativeiro e Ele deu o despojo, Ele dividiu o seu despojo, e o despojo dele, que Ele venceu uma guerra, Ele deu o despojo da vida eterna, Ele deu o despojo da recompensa eterna, Ele deu o despojo da coroa da vida, glória a Deus, e Ele ainda vive para interceder pelos transgressores, porque você não deixa de ser pecador. O interessante é isso. O evangelho não tira você, não deixa você perfeito. Ele deixa você um pecador remido. Mas na hora que você falhou, não fique sem consciência jamais. Corra aos pés de Jesus. Senhor, eu estou aqui novamente. Eu quero te pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Lava-me no sangue da cruz. Eu não posso me distanciar desse amor. Esse amor que me envolve. Eu preciso, aleluia, retribuir com gratidão, com adoração, ao imenso amor de Deus pela minha vida. Ficamos de pé, meus irmãos. Eu quero perguntar nessa noite, se há em nosso meio alguém que deseja abraçar esse Cristo, entregar sua vida a Jesus. Se você quiser assim o fazer, nós estamos aqui para, junto com você, orar por você. Eu quero me entregar a Jesus. Eu reconheço que sem Ele eu não posso ir a lugar nenhum. Ele é a minha vida, Ele é a minha esperança, Ele é a minha salvação. Então venha esta noite aceitar o Filho de Deus. Nós vamos fazer uma leitura concernente ao ato da ceia do Senhor. Novamente eu quero repetir que os irmãos que são batizados nas águas, são que vão participar da ceia, os que não são batizados não, se ainda não entregou a sua vida a Jesus,